Graça e paz, amados. Uma boa noite a todos. Que bênção poder termos mais este tempo para buscarmos ao nosso Deus. Quero saudar cada um dos irmãos da família Central que já estão aí entrando na nossa transmissão e acompanhando o nosso culto. Saudar também irmãos de outras igrejas que têm também participado e nos acompanhado nesse tempo. E também dar uma saudação especial a você que também vai participar, você que não pertence a nenhuma igreja. Que bênção poder também ter a sua atenção, que bênção poder também, de alguma maneira, levar a palavra do Senhor até a sua casa, até o seu coração. É maravilhoso podermos ter esse tempo com Deus. E sempre temos reforçado isso, que é mais do que apenas um momento de uma interação através de uma rede social. Sempre temos valorizado esse momento como sendo, de fato, o encontro nosso com o nosso Deus. Sendo esse momento um tempo em que aquilo que é natural dá espaço ao que é sobrenatural. Aquilo que é terreno dá espaço ao que é do céu. Aquilo que é propriamente nosso abre espaço e busca, interage com aquilo que é do Senhor. E certamente o Senhor tem preparado para esta noite uma visitação, um toque especial na sua vida e no seu coração. Nós queremos iniciar esse tempo orando, agradecendo ao Senhor por mais esse dia e agradecendo ao Senhor por estarmos aqui juntos, a Igreja do Senhor Jesus, mais um tempo consagrando e dedicando a sua vida, o seu tempo, os seus louvores, suas orações, enfim, entregando e consagrando o seu coração ao Senhor. Vamos orar apresentando esse tempo ao Senhor e depois vamos continuar louvando ao nosso Deus. Senhor, nós te louvamos, muito obrigado por mais esse dia, obrigado por tua graça, Pai. Obrigado porque ela é a razão de estarmos de pé, de estarmos bem, é o teu favor sobre nossa vida. Obrigado, Senhor, por experimentarmos o teu amor. Obrigado porque o Senhor nos tem feito participantes da tua obra. Há tantos quantos já te conhecem como seu único Senhor, o único Deus verdadeiro, mas também a estes que têm buscado nesse tempo um interesse maior pelo Senhor e têm querido ouvir a tua palavra, Deus, também eles têm sido tocados e têm participado de algo que o Senhor tem feito nestes dias. Nós queremos nesta noite consagrar, ó Pai, este culto ao Senhor, consagrar cada momento que aqui teremos ao Senhor. Te agradecendo por esta oportunidade e dizendo, Senhor, que esse é um tempo onde estamos desejosos e abertos para a ação Tua em nossa vida. Por isso, Deus, fala-nos através da Tua palavra, toca-nos, Senhor, através do Teu Espírito e que, ó Deus amado, não apenas os nossos ouvidos e olhos possam acompanhar esse culto, mas a nossa alma possa perceber-se em Tua presença e possamos, ó Deus, com todo o nosso ser, exaltar e louvar o nome do Senhor. Sê conosco, Pai, sê com cada um daqueles que acompanham a esta transmissão. Abençoa ricamente, toca-lhes os corações e ajuda para que cada um esteja ainda mais perto de Ti. É a nossa oração, é o nosso pedido que fazemos ao Senhor gratos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Te convido para exaltá-lo, louvá-lo, adorá-lo com todo o seu coração.
Louvado seja o nome do nosso Deus. Como é fantástico os acontecimentos que seguem a vida daqueles que declaram a sua incapacidade, a sua impotência, a sua necessidade diante de um Deus que tudo é, diante de um Deus que tudo pode. Livro de Mateus, capítulo 9, verso 20 ao 22, narra a história de uma mulher que há 12 anos sofria com uma enfermidade seríssima, uma infecção intrauterina que lhe trazia uma hemorragia, e durante todos aqueles anos, mais de uma década, aquela mulher foi vitimada por aquele mal. E não apenas sofrendo no seu físico, mas como a cultura e tradição da época,
ela trazia consigo várias outras limitações e sendo inclusive marginalizada por conta daquela sua situação, sofria emocionalmente, sofria espiritualmente, e aquela mulher teve o fim do seu sofrimento no dia que ela encontrou-se com Jesus. O verso 21 diz que ela dizia consigo mesma, ela no seu coração, ela cria, ela acreditava com todas as suas forças que se tão somente tocasse na roupa de Jesus, ela ficaria curada. Assim foi feito, pois ela, mesmo com toda a dificuldade, tenta se aproximar do Senhor, cercado por uma grande multidão, toca-lhe no manto e imediatamente, diz a Bíblia, ela ficou curada. Mas o Senhor não apenas a curou fisicamente, pois antes daquela cena findar-se, ele a destaca dentre a multidão. E ele também, além da cura física que já tinha ocorrido no momento que ela tocou, conforme a fé dela, o Senhor declara que aquela mulher estava limpa e mais, o Senhor declara que aquela mulher estava salva, conforme o versículo 22. Filha, a tua fé te salvou. Quando nós pensamos em cura, podemos correr o risco de acreditar que a cura que nós precisamos é apenas para o corpo, quando adoecemos. Podemos correr o risco de acreditar que a cura que precisamos é apenas para as nossas emoções, quando somos atingidos pelos males da alma. E muitas vezes nós nos esquecemos que tem uma outra enfermidade ainda pior, que é a enfermidade no nosso espírito, quando estamos distanciados do Deus Todo-Poderoso. Nós somos um ser completo, corpo, alma, espírito, enfim, da maneira como você queira pensar ou acredite, mas nós somos um ser completo, que temos uma parte material, física, e uma parte imaterial. E a palavra de Deus nos apresenta nesse texto e em tantos outros que Jesus é aquele que quer restaurar plenamente a cada um de nós. Em João capítulo 10 ele diz que diante da operação do mal, que mata, que destrói, que rouba, ele, o Senhor, veio para dar vida e vida em abundância. Ele é aquele que pode restaurar todas as áreas das nossas vidas. Ele é aquele que pode extrair todas as nossas fraquezas e enfermidades, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, inclusive prioritariamente a doença da nossa alma chamada pecado. Cuidado para você não ficar enganado com tanto medo de um vírus que pode matar apenas o corpo, e ele mata mesmo, deixando de estar apercebido que tem outro vírus muito pior, que mata a alma, te afasta de Deus, chamado pecado. Jesus é a resposta e a cura para tudo isso. Nossa parte é fazer como aquela mulher, crer no nosso íntimo, que Ele, e somente Ele, Jesus, é tudo, absolutamente tudo o que a gente mais precisa. Quero convidar você para que a gente ore junto nesta noite. Eu quero também abrir aqui o espaço, a oportunidade para você compartilhar conosco talvez algum pedido que esteja aí no seu coração, algo que esteja pesado para você, algo que esteja limitando a sua vida, como aquela dificuldade limitava a vida daquela mulher. E você pode compartilhar, escrever aqui no nosso chat, nós estaremos orando agora já por esses pedidos, e a igreja continuará orando pela sua vida e pelo seu pedido,
na continuidade desses dias, mas que você escreva crendo e que você creia e escreva, certos de que Ele, Jesus, o Senhor da glória, é tudo o que a gente mais precisa. Nós vamos louvar o Senhor com mais uma canção. Enquanto louvamos, você poderá então escrever aqui o seu pedido de oração, se você assim desejar, bem como também o seu agradecimento. São muitos os motivos para agradecer. Na verdade, nós temos mais razões para agradecer do que para pedir. E ao final, nós estaremos orando. Rita estará orando, minha esposa vai estar orando pela sua vida e por cada um dos pedidos aqui apresentados. Vamos louvar o Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é tudo o que a gente precisa. Agradecendo aqui a participação dos irmãos que têm compartilhado aqui os seus pedidos. Irmã Cidinha, membro da Primeira Igreja Batista do Itapema, Guarujá, minha mamãe, agradece aqui pelas bênçãos do Senhor e pede pela família. Agradece pelos livramentos do Senhor. A irmã Nádia agradece também pela fidelidade do nosso Deus. Nós vamos orar pelo Gabriel, filho da irmã Nádia. Wagner Barbosa e Sheila também tem uma palavra de gratidão por aquilo que o Senhor tem feito nas vidas e nas famílias. O irmão Milton pede oração por ele, sua saúde, saúde da sua esposa e por toda a nossa igreja. Irmão Edinaldo também está nos acompanhando aqui. Irmão Edinaldo e irmã Miriam, um grande abraço. E quero compartilhar para que os irmãos orem pela vida do irmão Edinaldo, que nesses dias não passou bem da sua saúde. Graças a Deus o Senhor o cuidou, mas vamos orar pela vida do nosso irmão. Irmã Clarice pede pela família do seu irmão Paulo, grande amigo, e também pela sua própria família e pela vinda da sogra, nossa querida irmã, bem-vinda. Rafael agradece, gratidão por aquilo que o Senhor tem feito, pela proteção que o Senhor tem dado. Irmã Solange, também membro da Primeira de Itapema, esposa do nosso querido irmão Reginaldo, pede oração pela sua família e que o Senhor continue sustentando a cada um. Obrigado, irmã, por estar conosco também participando. Jorge Dantas, famoso Jorginho, agradece a Deus pelo seu sustento e apresenta ao Senhor a sua família, as questões familiares e também pede pela cura daqueles que estão enfermos. Cleiton e Aline também agradecem aqui ao Senhor pelos cuidados diante das provações diárias e pede que o Senhor continue guiando os caminhos e fortalecendo a eles, o casamento e também os filhos e familiares. Keila e Marcelo estão acompanhando. Um grande abraço ao nosso irmão Marcelo Melo, que o Senhor o guarde de todo mal junto com a família. Irmã Gedalva pede oração pela família e pela sua própria saúde, pelo nosso país. Reginaldo, uma gratidão por poder ser do Senhor e poder falar com o Senhor. Irmã Glaucia agradece a provisão e a proteção do Senhor. A irmã Nádia pede oração pelo enteado Ricardo, para que o Senhor venha alcançá-lo com a sua misericórdia. Kika pede oração pela nossa cidade, por todo o nosso país. São alguns dos motivos de oração nessa noite, muitos agradecimentos, e nós vamos orar então, apresentando cada uma das vidas e cada um desses pedidos ao Senhor. A irmã Rita vai estar nos dirigindo nesse momento de oração. Boa noite, irmãos. Oremos. Pai querido, Pai amado. Deus. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, Pai. Como muitos queridos amigos e irmãos declararam, Senhor. Deus, como é bom, Senhor, podermos confiar em Ti, Senhor, descansar, Senhor, nos Teus braços, ó Pai. Agradecer a Ti, Senhor, por todo o Seu cuidado, por todo o livramento, Senhor, por toda a provisão, ó Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai querido, por todo o Seu cuidado em nossa vida, Senhor. Pai querido, sabemos, ó Pai, que não somos merecedores, que estamos ainda tão distantes de Ti, distante de como o Senhor deseja que sejamos, ó Pai. Nós nos colocamos, Senhor, em Tua presença, ó Pai, e pedimos, por favor, ó Deus, que muda, Senhor, ainda onde é necessário, Pai. Transforma nosso coração, Senhor. Transforma ainda onde é necessário, Senhor, por favor. Ó Deus, eu lhe peço, Senhor, que a começar por mim, Senhor, perdoa os meus pecados, ó Pai. Senhor, por favor, ó Deus, transforma ainda onde é, e lapida, Senhor, onde ainda é necessário, Deus, para que eu possa, Senhor, realmente glorificar o Teu nome, Senhor. Senhor, sendo digno, Pai, de estar na Tua presença, ó Deus. Ó Deus,
Coloco diante de Ti, Senhor, os pedidos que foram apresentados. Certamente não me lembro de todos, Senhor, mas, ó Deus, coloco diante de Ti as famílias, ó Pai, que compartilharam motivos de enfermidade, Senhor. Ó Deus, por favor, visita, Senhor, cada um deles. Visita nosso irmão Reginaldo, Senhor, sua esposa, a irmã Miriam, Deus, seus filhos, Senhor. Ó Deus, por favor, ó Deus, traz, Senhor, a cura que eles precisam, Senhor. Tire todo esse resfriado. Ó Deus, por favor, visite-os, ó Deus. Senhor, outros irmãos também compartilharam pedidos de oração, Senhor, irmão Milton, irmã Beth, Senhor, sua esposa, Senhor, entre outros que eu não me lembro agora. Peço perdão, ó Deus, mas o Senhor conhece todos os pedidos que foram apresentados, Senhor. Ó Deus, visita cada um deles, ó Pai. Senhor, sabemos que tudo é permissão Tua, Deus. É sim, Senhor, também para que possamos, Senhor, nos chegar mais a Ti, ó Deus. Senhor, que as Tuas mãos, ó Pai, possam estar ali, Pai, acalentando, Senhor, tirando toda a dor e trazendo a cura, Deus, que nossos queridos precisam, Senhor. Ó Pai, também coloco diante de Ti, Senhor, nossas dificuldades, ó Pai, que temos, como bem o pastor disse, ó Deus, muitas vezes pensamos que a nossa dificuldade é tão grande, às vezes é a cura física que precisamos, cura emocional, mas Deus, nos ajuda, Senhor, a entendermos que o mais precisamos, ó Deus, é de Ti, Senhor. É curar, Senhor, nossos sentimentos. É sim, Senhor, nos achegarmos mais a Ti, Senhor. É reconhecermos, ó Pai, quanto somos dependentes de Ti, ó Deus. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, nos capacita, ó Pai, a buscarmos mais a Tua face, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a tirarmos do que tem impedido, Senhor, de chegarmos a Ti, ó Deus. Muitas coisas têm tirado a nossa atenção, muitas coisas têm nos ocupado, Deus. Estamos por vezes, damos desculpinhas, ó Pai, para não orar, para não ler a palavra, Deus. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, a enxergarmos isso, Senhor. Onde podemos melhorar, Senhor. Por favor, ó Deus. Onde podemos tirar as coisas que têm tirado o nosso foco, ó Deus. Esse tempo, Senhor, que é tão propício para nos achegarmos mais a Ti, e às vezes não nos achegamos, ó Deus. Sempre colocamos um empecilho, Deus. A começar por mim, Senhor, eu lhe peço, ó Deus. Me ajuda, Deus, a mudar isso em minha vida também, Senhor. Por favor, ó Deus. Abençoa, Senhor, nossos profissionais, ó Pai, com tanta coragem, Senhor, tem saído de casa, Deus. Por favor, ó Deus. São várias áreas, ó Pai, que não podem estar em casa, se resguardando, cuidando de si, da sua família, mas que é necessário sair todos os dias para trabalhar, Senhor. Ser com cada um deles, ó Pai. São os motoristas de ônibus, são os coletores, ó Pai. São também, Senhor, alguns comerciantes. Há também, Senhor, os da área de hospitais, Senhor, ó Deus. Ser ali, Senhor, com cada um deles, ó Pai, os médicos, os enfermeiros, Senhor. Ó Deus, proteja os seus cada um deles, ó Pai, para que esse vírus, ó Deus, não os atinja, Senhor, mas que eles possam também ser instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai, instrumentos para cuidar dos enfermos, ó Pai. Senhor, dê a sabedoria, o direcionamento necessário, Deus, para que eles possam cuidar, Senhor, dos enfermos com sabedoria, ó Deus. Ó Senhor, também coloco diante de Ti, Senhor, nossa nação, ó Pai. Senhor, coloco diante de Ti, Senhor, nosso país, nosso presidente, Senhor, nossos governadores, nosso prefeito, ó Deus, Senhor. Ah, Deus, às vezes parece que está tudo um caos, ó Deus, mas eu sei que o Senhor está cuidando de cada situação, ó Deus. Ó Senhor, que nossos líderes aqui, Pai, da nossa nação, ó Deus, tenham sabedoria, Senhor. Sejam instrumentos nas Tuas mãos, mesmo que eles não Te conheçam, Deus. Mas pedimos, ó Pai, que eles sejam, sim, Pai, manipulados por Ti, ó Deus, para que sim, Deus, eles possam fazer o que é melhor para o Seu povo, para a nossa nação, Senhor. Por favor, ó Deus, clamamos, ó Pai, clamamos pela nossa nação, pelo nosso Brasil, ó Deus. Também coloco diante de Ti, Senhor, nessa noite, nossos missionários, ó Pai, que estão em outros países, que estão longe do Seu lar. Ah, Deus, por favor, seja com cada um deles também, ó Deus. Sei que o Senhor está cuidando de tudo, mas eu lhe peço, Senhor, pelo
acalente o seu coração, pela paz, ó Pai, que eles precisam também, para que continuem, Senhor, sendo instrumentos, Senhor, para levar a tua palavra, para que aqueles que ainda não te conhecem, ó Deus, por favor, seja com cada um deles. E eu te agradeço, Senhor, também, mais uma vez, ó Deus, pela palavra que o Senhor preparou, ó Deus, para o nosso coração. Seja com o teu filho, Senhor, com o teu servo, Pai. Usa ele, ó Deus, como o Senhor sempre tem usado, Pai, maravilhosamente bem, ó Deus. Senhor, que ele seja instrumento, fale em nosso coração, ó Deus. Que não sejam, Senhor, palavras que nós queremos ouvir, que seja doce no nosso ouvido, Deus, mas que sejam palavras certeiras, ó Pai, para o nosso coração, Senhor. Que na boca dele, Senhor, saia somente palavras tuas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, já te oro e agradeço, Senhor, por esse momento, Deus. É assim que eu agradeço, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos. Bênção demais poder investir tempo em estar com Deus em oração. Quero convidar você para que abra sua Bíblia agora no livro de Gênesis, capítulo 32. Nós temos falado sobre família neste mês, nestes nossos encontros do meio da semana, até pelo título, Família com Deus, pela intenção de que nós estejamos tendo esse tempo em família realmente, diante de Deus, aqueles que podem, e também valorizando este mês de maio, nós batistas celebramos o mês da família. Inclusive hoje, dia 15, é comemorado, é celebrado o dia da família, né? Então, glória a Deus pela sua família, pela sua casa, e nós temos investido esforços para que o Senhor Jesus restaure mesmo as nossas famílias, a começar pela minha, e a proposta, o convite é para que você também faça o mesmo. Nós estamos, inclusive, neste intuito, nós estamos desenvolvendo uma campanha de oração pela família, 31 dias de oração pela família, promovido pela Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, e todos os dias nós temos um devocional e a proposta de separarmos um momento para orarmos especificamente pela família, você orar pela sua família e outras famílias. Todos os dias pela manhã, nossa querida irmã Silvia, nossa promotora de missões, tem postado no grupo da nossa igreja este devocional, escrito em áudio, pelo qual também temos sido direcionados, dirigidos para essa reflexão e esta oração. Nessa noite eu quero seguir aqui olhando para a vida de mais uma família da Bíblia. E eu quero aqui pontuar o pivô desta família, uma das pessoas centrais, lendo aqui com vocês o acontecimento mais marcante da sua vida. Nós vamos pensar na família de Jacó. Gênesis 32, a partir do versículo 22, então, nós vamos ler dos versos 22 ao verso 32. Naquela mesma noite ele se levantou, ele Jacó, e tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, atravessou o val de Jaboque. Tomou-os, fez com que atravessassem o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Porém Jacó ficou sozinho, e um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e esta se deslocou enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele lhe perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: peço-te que me digas o teu nome. E o homem respondeu: por que me perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo:
De fato, vi Deus face a face e minha vida foi poupada. E o sol nascia quando ele atravessou Peniel e mancava de uma perna. Por isso os israelitas até hoje não comem o nervo do quadril sobre a junta da coxa, porque o homem tocou a junta da coxa de Jacó no nervo do seu quadril. Esse texto narra um momento mais marcante, mais especial da vida de Jacó. Porém, a vida de Jacó não foi só este momento. É bem nítido no texto, eu não vou me ater somente nesse texto, apenas o destaquei para fechar a história de Jacó e fazermos uma breve retrospectiva nos poucos minutos que nós temos aqui, refletindo na vida de Jacó, e à luz do texto sagrado, pensando na nossa própria vida. É nítido nesse texto que aquele que lutava com Jacó era o próprio Deus. Fala um homem, em outras versões fala um anjo. Se na sua versão aí fala anjo, você vai perceber que a palavra anjo está com um A maiúsculo, pois se trata de nome próprio, era o próprio Deus. E nós vemos nas marcas aqui do texto sagrado a evidência de que era o próprio Deus. Primeiro, porque ele abençoou, e Jacó quis ser abençoado por ele, entendendo que era uma figura divina. Os judeus entendem, e desde lá dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que só Deus era aquele portador da bênção. Aquele homem, aquele anjo muda o nome de Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. E só Deus é quem fazia isso e fez ao longo da história na vida de diversos servos seus, servos e servas do Senhor. O texto narra também que o próprio Deus afirma isso de si mesmo, quem ele era, pois quando muda o nome de Jacó para Israel, ele disse: seu nome será agora Israel, porque você lutaste com homens e com Deus, e você foi preservado. Por fim, o próprio Jacó declara isso quando muda o nome daquele lugar, o lugar onde houve aquela luta, por Peniel, declarando que ali ele esteve face a face com o Eterno e ainda assim permaneceu vivo. A história de Jacó meio que aqui tá partindo para o seu final, e aqui é a marca mais importante desta história. Porém, como eu disse, não foi só assim. Se tem alguém complicado que a Bíblia revela, esse alguém foi Jacó. E a história dele mostra a história de alguém que tinha a marca da dificuldade, a marca da luta, a marca da contrariedade. Jacó era alguém que, de fato, lutou a vida toda, na maioria dos momentos, tomando escolhas ruins, tomando maus caminhos, mas no final nós vemos que ele prevalece e nós vamos entender o porquê disso. Isso se assemelha muito comigo, com você. Isso se assemelha muito com as famílias, e é interessante perceber as marcas de Jacó interagindo com a sua família, relacionando então com a nossa, eu com a minha, você com a sua, e pensarmos nesta noite na marca de sucesso, na marca da vitória, a marca da bênção na vida de famílias, na vida de pessoas. O texto bíblico de Gênesis narra a história de Jacó em detalhes, e começa dizendo que ele, já na sua gestação, quando ele foi gerado, ele ali já lutava, ele brigava com o irmão no ventre, ele era gêmeo, ele e o seu irmão Esaú, e os dois no ventre de sua mãe, no ventre de Rebeca, eles já lutavam. Filhos de Isaque, que era filho de Abraão, e a marca da vida deste homem foi aquilo que foi demonstrado ou deflagrado pelo seu nome. No seu nascimento, Jacó nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão mais velho. Esaú
nasce primeiro e Jacó nasce agarrado ao calcanhar. Por isso recebeu este nome, Jacó. Esse nome tem duas conotações. Tem aquele que sai preso no calcanhar, mas também tem a conotação de alguém que, a exemplo disso, levaria vantagem. Alguém que se aproveitaria, o aproveitador, aquele que leva vantagens. Desde o nascimento, Jacó não teve sofrimento tal qual do irmão para nascer, pois ele aproveita a saída do irmão e o esforço da saída do irmão e ele sai junto, agarrado no calcanhar. Assim sendo, esta marca que foi simbolizada pelo nome, o nome que foi dado a ele, foi a marca da sua vida. Ele foi aquele que não quis fazer tanto esforço. Ele foi aquele que quis pegar os atalhos. Ele foi aquele que quis tomar o caminho de se aproveitar de situações. Ele foi aquele que quis levar vantagens. Jacó, como nós vemos desde o seu nascimento e pela marca do seu nome, era alguém que teve, até pelas as escolhas que fez, queridos, ele teve tudo para dar errado. Jacó é alguém, pela sua personalidade, demonstrada nas escolhas que teve, pelas marcas que tinha na sua família, vamos ver algumas delas aqui, ele tinha tudo para dar errado. Porém, deu certo. E é um dos patriarcas de Israel. E quando Deus se apresenta em muitos momentos, como no capítulo 3 de Êxodo, quando ele vai se apresentar a Moisés, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como um homem que tinha tudo para dar errado, com uma característica pessoal, uma personalidade tão inclinada ao erro, tendo essas marcas desde o nascimento, que toma tantos atalhos ao longo da vida, alguém que tinha um nome como esse, o aproveitador, como alguém assim pôde entrar para a história e para os anais, as marcas eternas do povo de Israel? Nós vamos ver isso a partir desse texto que nós lemos, quando Deus se apresenta a ele, ao ponto de tocar-lhe, ao ponto de mudar o seu nome, simbolizando assim que a partir dali mudava a sua vida. Jacó é alguém que vemos sendo não somente ele o problemático, mas tendo uma família problemática. A história conta que ele, com suas habilidades culinárias, certa feita fez um cozado de lentilhas e o seu irmão, chegando do campo esfomeado, seu irmão mais velho, Esaú, quis a todo custo aquele prato e a gente sabe a história. Jacó se aproveitou da situação e ali nós vemos deflagrada na família de Jacó um irmão irresponsável, Esaú, abrindo mão da bênção da primogenitura do filho mais velho, para ter saciado a fome num minuto. E o filho mais novo, Jacó, o outro irmão, sendo deflagrada a sua característica de aproveitador. Ali nascia uma cisma, uma rivalidade. Ali nasciam as desavenças naquela família, na vida daqueles dois irmãos que eram gêmeos. Quantas são as situações nas famílias que deflagram o pior das pessoas? Quantas são as circunstâncias que quando surgem, elas lançam luz no pior que há em cada um daquela casa. Assim foi na família de Jacó, assim é na minha família, assim é na sua família. E por mais que nós tenhamos qualidades, e todos temos, é certo que em muitas situações da vida se deflagra o pior de nós. Esaú foi revelado como um homem, um jovem muito irresponsável, que abriu mão de algo muito precioso, pois era alguém imediatista. Jacó foi revelado como
um homem muito esperto, um jovem muito ambicioso, com a má ambição de alcançar os seus objetivos, custe o que custar, doa a quem doer. Nas nossas circunstâncias pessoais também se deflagram aquelas nossas características que nós não gostamos de assumir, mas que na pressão da vida muitas vezes se manifestam. E diante delas nós vemos que, se fôssemos nos valer apenas daquilo que somos em essência, assim como Jacó, tínhamos tudo para dar errado. A história de Jacó também narra que o problema não pairava nele, no seu irmão. Mas mais à frente a história conta de que seu pai, Isaque, já velho e cego pela idade, desejou abençoar o filho, e abençoar o filho conforme era a tradição que eles tinham, abençoar o filho mais velho antes de morrer. Ele fala isso para o filho e pede para que o filho preparasse um cozido, uma caça, pois ele era caçador, o Esaú, filho mais velho de Isaque. Ele sai então em busca daquela caça e a mãe, Rebeca, ouve aquela conversa entre pai e filho e ali deflagra também essa característica da vida daquela família. Aquela mãe era uma mãe que tinha preferências, tinha o filho preferido. Ela vai então para o filho mais novo, Jacó, o sabido Jacó, conta a história e fala para que ele pudesse se colocar no lugar do irmão. Nós sabemos a história, o irmão e o Jacó fala, mas como? Meu pai vai descobrir. O meu irmão é todo peludo, eu não tenho pelo no corpo. E a mãe disse, deixa isso comigo. Pega uma das ovelhas do quintal. E ele foi e pegou, oferece, o pai fala, mas eu já comi. Mas como, pai, eu trouxe agora? Esaú disse, o teu irmão, agora eu percebo que ele entrou aqui no teu lugar e eu comi. Mas pai, não sobrou nenhuma bênção para mim. E o pai sentenciou sobre aquele irmão que ele seria para sempre servo do seu irmão mais novo. Queridos, que tragédia. Deflagra-se naquela família ao ponto do irmão mais velho querer matar o irmão mais novo. O pai, cego e envelhecido, não podia fazer mais nada. A mãe, que deflagra ali a preferência por um dos filhos, percebe a morte aproximar-se da sua casa. Que tragédia. Quantas vezes em nossa própria casa, em nossa própria família, também abre-se espaço a possíveis tragédias, a acontecimentos terríveis. Abre-se espaço a tendências maléficas, para não dizer malignas, quando nós alimentamos o pior que há em nós, sejam os filhos, sejam os pais, pois como a palavra de Deus apresenta, não há um justo sequer, nenhum que tema a Deus. Todos nos desviamos, todos pecamos, e por mais que nos esforcemos, e não menospreze o esforço de cada um, mas é certo que no frigir dos ovos, no ambiente familiar, onde a gente é quem é, onde a gente não tem como usar máscaras, ali nós somos quem somos. É certo que no alimentar dos nossos pecados, abrimos a porta para possíveis prejuízos e possíveis tragédias. Famílias como as nossas, como a de Jacó, contando com estas questões próprias do pecado que há em cada um de nós, tem tudo para dar errado. Tem tudo para haver desavenças, intrigas e guerras. Tem tudo para cada um viver em busca daquilo que é propriamente seu. A história continua e aquele acontecimento ocasionou com que Jacó saísse corrido e fugido, e a mãe, Rebeca, mandou que ele fosse para Harã, a terra dos seus parentes,
para que o irmão não o matasse. Aquilo alimentou um espírito fugitivo no filho mais novo. Aquilo alimentou um ódio, uma ira, um desejo de morte, de vingança no irmão mais velho, e fez com que aquela família se dissipasse, se separasse por mais de 20 anos. Lá em Harã, o Jacó se encontra com os familiares da sua mãe e o seu tio. Ele descobre no tio de quem ele tinha herdado todo aquele espírito de aproveitador. E se ele já vinha de uma família problemática, ele então se une e casa-se, inclusive, com as filhas do tio, que mais problemático era. E nós vemos em Harã quantas dificuldades que Jacó viveu e promoveu, porque Jacó era Jacó. Não adianta mudar de local, não adianta mudar as pessoas em volta, enquanto não mudar quem nós somos. Às vezes sofremos e causamos sofrimento porque a gente vive sempre na expectativa, pensando em família, de que o outro mude. Ah, se o marido melhorar nisso. Ah, se minha mãe melhorar naquilo. Ah, se meu filho mudasse isso. Ah, se minha esposa mudasse aquilo. A primeira e mais importante mudança precisa acontecer na gente. Quando não acontece, você pode mudar de local, pode mudar de ambiente, pode mudar de família, buscar e criar uma outra, mas os problemas continuarão, porque me permita a liberdade, o maior problemático da sua família é você. Assim como o principal, o protagonista da minha aqui em casa sou eu. Assim como na dele, o protagonista principal era Jacó. Ele volta, 20 anos se passam, estou resumindo aqui, ele volta, e quando volta ele quer se reaproximar dos irmãos, mas ele foi pelo caminho errado para se reaproximar do irmão. Ele envia à frente presentes e ele achou que podia comprar o perdão do irmão. Ele podia pagar para que o ódio, a mágoa, o ressentimento de 20 anos fosse apagado e esquecido. E ele mandou presentes, mas não foram aceitos pelo irmão. E agora? Jacó está no Val de Jaboque, era um local, um val, um ribeiro, e ele passa à sua frente tudo o que ele tinha, pois ele achava que estava indo para o fim da sua vida. Ele passa à sua frente sua família, esposas, filhos, sua riqueza. Ele era um homem muito rico, ele traz tudo consigo das terras de Labão, seu sogro. Ele passa tudo à sua frente e ele fica só. E naquela noite, quando fica só, Jacó fica só diante de Deus. E só diante de Deus, assim como fez a vida toda, ele também com Deus quis fazer o mesmo, ele lutou com Deus. O texto é fantástico, pois Deus, na figura daquele anjo, figura daquele homem celestial, toca-lhe apenas o quadril, o nervo do quadril, deslocando, e ali Jacó não teve mais o apoio para continuar lutando. Deus toca-lhe o quadril. Quando Deus, e nós sabemos disso, podia fulminá-lo, aniquilá-lo, destruí-lo, desintegrá-lo. Deus permite-se interagir numa luta com aquele homem. Deus permite-se deter-se uma noite inteira naquela interação, para que aquele homem reconhecesse quem ele era, para então reconhecer o que ele precisava ser. Jacó reconhece quem era. Apenas um detalhe nesse texto que a gente leu aqui.
Gênesis 32, do verso 22 em diante. Quando é perguntado o seu nome, ele reconhece. Eu sou o enganador, mas eu quero que o Senhor me abençoe. O Senhor então toca-lhe, o enfraquece, a luta acaba ali e o Senhor muda-lhe o nome, sinalizando que não era só o nome que era mudado em Jacó. Deus ali mudava o próprio Jacó. Ele que tinha sido alguém que lutou com homens, lutou com a vida toda, e muitas vezes lutando com as armas erradas, ele agora lutou com Deus e foi poupado, e ele reconhece, então, a graça de Deus na sua vida. Deus muda-lhe o coração, não apenas o nome. De um coração de alguém que era manipulador, enganador, que levava vantagens, para alguém agora que é de Deus, príncipe de Deus. Israel passou a ser o seu nome este tão importante, que veio a ser o nome da nação, a nação, o povo de Israel. Filho de Isaac, filho de Abraão. Aquele homem que tinha tudo para dar errado, pois trazia consigo a marca de um enganador, de um usurpador. A sua história termina ele adorando sobre o bordão. No Egito, contemplando José e todos os seus filhos e toda a sua prole. Aquele homem passa a entender quem Deus era, põe o nome daquele local que mudou a sua vida, o nome de Peniel. Eu estive com Deus e eu fui preservado. Ele sabia que foi preservado por causa da graça de Deus na sua vida. A história continua, ele se encontra com o irmão, e ao invés de faca, o irmão lhe dá um abraço e os dois, naquele deserto, abraçados, choram, ministrando perdão, pois antes de agora Israel encontrar Esaú, Deus encontra Esaú e toca-lhe o coração, quebrantando e ministrando agora o perdão que ele precisava oferecer ao irmão que tanto lhe tinha usurpado. Esse Jacó foi próspero e abençoado. Esse Jacó se torna patriarca de uma grande nação. Esse Jacó se torna Israel, príncipe de Deus. E esse Jacó, que tinha a marca de viver uma vida como alguém que tinha tudo para dar errado, por quem ele, pela família que teve, termina um homem que deu certo, não por ele, mas por causa do Senhor e da sua graça. Queridos, para nossa família dar certo, é só o Senhor e a sua graça. Quando nos encontra, quando nos toca, quando a gente reconhece, se rende e fala, Senhor, eu sou esse, mas eu não quero mais ser assim, eu preciso que o Senhor me abençoe. E é então que a gente é transformado por Deus, porque a gente não consegue se transformar sozinho. Sempre há um momento quando a gente fica sozinho com Deus. Que neste momento que Deus tem promovido tantas situações para você se encontrar com Ele, que você se encontre com Deus. Que você permita-se ser tocado por Deus. Que você reconheça tudo o que precisa reconhecer na sua vida. E que você se renda à graça do Todo-Poderoso. Senhor, eu não posso, eu não consigo, mas eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me abençoar. O Jacó, com a bênção de Deus, saiu daquele lugar chamado Israel. Ah, o que Deus pode fazer na minha vida, em minha família. O que Deus pode fazer na sua vida e quer, deseja fazer também na sua família. Que Deus te abençoe. Que possamos seguir este final da vida de Jacó. O encontro com Deus, a rendição, o desejo por ser abençoado e o desejo por ser uma bênção. Reconhecendo que só é possível pela graça de Deus. Estarmos com Deus e sairmos caminhando a vida inteira com Deus. Parou para pensar nisso? Todos os outros dias da vida de Israel
teve o nome transformado. A partir dali, não tinha como ele dar um passo sem lembrar de Deus, porque ele mancava. Cada passo que ele dava reto, no outro ele lembrava que ele só estava andando porque Deus tinha preservado a sua vida. Graça. A gente só está vivo e só pode avançar porque Deus tem cuidado de nós. Que você continue dobrado a Ele, rendido a esta graça sem igual, reconhecendo-o na sua vida em todos os seus caminhos e desejoso de cada dia mais ser alguém mais entregue a Deus, para que seja abençoado e seja uma bênção na sua família e em cada outra área da sua vida. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Quero terminar aqui saudando os irmãos. Que tempo bom, gente. Eu queria ficar com vocês aqui um tempão. Na verdade, não só por aqui pela telinha. Eu queria que todos estivessem aqui em casa, ou que pudéssemos estar no nosso espaço de culto. Mas sabemos que por hora ainda temos este impedimento, mas que isso não nos limite mais do que o preciso, que nós não deixemos de nos cuidar, de nos abençoar, dado este momento de afastamento que temos vivido. Por isso eu quero aconselhar você, propor a você, que você, antes de domingo, hoje é sexta, liga para alguém, amanhã é sábado, liga para alguém da igreja. Não é só uma mensagem de zap, não, isso é legal, mas liga mesmo. Para orar por outra pessoa, você orando por outra família. Alguém que Deus colocar no seu coração. Se houver tranquilidade, se houver conforto para isso, na possibilidade, aquela visitinha, de repente, se vê no portão, tem muita gente que mora perto, dá um oi, isso é precioso. Não deixemos de nos cuidar e percebamos que essa dificuldade que passamos não pode nos limitar mais do que o preciso, que possamos avançar e nos esforçar para continuar sendo igreja, estando com Deus, estando com os irmãos, cuidando do nosso coração diante de Deus, sendo usados para ajudar outros a cuidar do seu próprio coração. Certamente isso é bênção diante do Senhor. Nós vamos finalizar aqui orando e depois ouvindo uma bela canção que diz desta graça sem igual, esta graça que é tudo o que a gente precisa em nossa vida. Que Deus te abençoe, que o Senhor abençoe a você, a sua família, que Deus abençoe a você e a igreja que está na sua casa, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por este tempo, obrigado por cada ministração que o Senhor fez a nós nesta noite, nesses poucos minutos que estivemos juntos aqui. Nos ajuda, Senhor, a que não seja só agora e aqui, mas que ao seguirmos a vida, continuemos lembrando do Senhor e caminhando dependentes da Tua graça. Nos ajuda, Senhor, a estar contigo. E neste encontro com o Senhor, nos ajuda a abrir mão de tudo que nós somos, é nossa essência tão terrível, para nos encher com tudo aquilo que o Senhor é e quer derramar em nossa vida. Abençoa cada um dos meus irmãos, cada amigo que acompanha aqui a transmissão, abençoa as suas famílias e que no nome de Jesus toda a tua igreja, toda a nossa cidade, nosso país, continue experimentando do teu cuidado e da tua misericórdia. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça